Muito obrigado, muito obrigado. Estamos de volta aí para fazer esse estudo fantástico. Sempre falando disso, né? Não sei o que tem a ver o fantástico. E continuando aí nossos estudos, hoje vamos falar um pouco sobre arrependimento. Arrependimento! Vamos escrever aqui. O que é arrependimento? Ainda muita gente tem muita dúvida sobre esse tema e muitas igrejas utilizam de forma errônea esse tema, né? Essa palavra, arrependimento. Arrependa-se! Aí começa a querer dominar o coitado. Não é exatamente isso. E eu mandar um abraço às pessoas que sempre nos assistem aí, não sei de que lugares, de muitos lugares do Brasil. Estamos com uma lousa nova para melhorar nosso estudo. Legal, né? E vamos continuando. E aqui Dr. Taniguchi fala sobre revelação divina da confissão. Na verdade, não, só para resumir, nós estamos falando sobre o livro A Humanidade Isenta de Pecado, que é um livro de compilação, né? Que tem a verdade da vida, falando tudo sobre karma, sobre pecado. É um livro muito bom. E ele fala assim: o pecado se extingue sobre o arrependimento. E logo no começo desse capítulo, o mestre de Taniguchi, Masaharu Taniguchi, colocou a revelação divina da confissão, que fala: se acaso estás enfermo, procurar o orientador do meu ensinamento, e a ele pedi que ore por vós e aprendei a praticar a meditação Shinsokan. Sendo o orientador do meu ensinamento, aquele que receber as palavras dele purá-vos-ão. Então aqui ele tem essa revelação divina que geralmente é lida na purificação da mente. Depois abaixo fala: homens da face da terra, não deveis ocultar o pecado. Se escondeis o pecado é porque ainda está apegado a ele. Se temeis a exposição do pecado é porque está apegado a ele. Não deves perder a humildade de ouvir o meu ensinamento, que obviamente o pecado não é inexistente. Não existe, né? Então, as pessoas que estão presas ao que chama de pecado, ou pode ser karma negativo, né? Algo negativo, por isso que não consegue soltar, porque está apegado ainda a esses karmas, né? E o fato de estar apegado faz ela ainda sofrer as consequências dele e guardar, né? E quando você guarda, por exemplo, você é a pessoa que engole sapo, alguém te xinga: seu trouxa, seu idiota, aí você fica bravo, você engole sapo, você guardou. Isso daí, na Seitō orienta, né? Pode dar alguns problemas também. É uma engolição de sapo. Mas se você não quer engolir sapo, você deve soltar isso. Falar muito obrigado, dar risada e fazer orações, né? E essa coisa não ficar guardada no seu subconsciente, essa mágoa, e não criar doenças ou problemas. Aqui nessa revelação divina está explicando exatamente isso. Se você manter oculto alguma coisa negativa, uma mágoa, um pecado, alguma coisa assim, isso vai causar problema. E o preço do pecado é a morte. Isso diz na Bíblia. Então assim, o pecado desaparece simultaneamente quando existe uma coisa chamada confissão. Escrevendo bonito, hein? Confissão. Esse pecado tá feio, mas o pecado é feio mesmo. O pecado é feio, então tá feio. Confissão. Mas para quem que eu vou confessar? Geralmente nos católicos eles vão lá e confessam para o padre. Mas nós podemos nos confessionar através de carta, fazendo a purificação da mente, xingando a pessoa, muito obrigado. E aí você vai fazer a confissão dos seus pecados. Muitas pessoas fazem a purificação da mente em casa, mas se você tiver alguma orientação de algum bom professor, ele te oriente, você pode fazer. E faça também na sua associação da Seitō Masaharu Taniguchi, né? Na Bukai. O professor Oswaldo é maravilhoso, a purificação da mente com ele. E aí, mas se você contar o pecado para todo mundo: eu fiz isso, eu fiz aquilo, o que vai acontecer? Eles vão fazer comentários maldosos. Eu estou falando partes do livro A Humanidade Isenta de Pecado, e na verdade eu estou falando uma parte daquela revelação divina da confissão. Que eficácia há em projetar a escuridão sobre a escuridão? Quer dizer, você conta tudo para os outros, tudo que é ruim? Não. Você vai projetar a escuridão sobre alguém que também pensa, às vezes, está pensando negativo? Então você está enganado. Não é bem por aí.
E aí, mas se tem algum enfermo entre vós, orai uns pelos outros. Se você ora um pelos outros, desce sobre vós a minha força. Então, ore pelo seu amigo, aprenda a oração da cura, aprenda a ter esse dom, essa ideia, a se orienta, para que oriente as pessoas. Aprenda bem isso e ajude seu amigo, né? Mande sempre oração para um amigo, para alguma pessoa que necessita. E, embora ocorra cura pela oração, isso não é devido à vossa força, é devido à força de Deus. Então, não esquece isso. Quem faz as obras é Deus, está no canto evocativo de Deus. Deus faz as obras, não é eu que faço. Não é eu que faço a palestra, Deus faz a palestra. E assim vai. O que somos aqui somos uma individualização de Deus. Deus individual. Eu, você, todos. E aí ele fala do pecado do Evangelho segundo Lucas, que está a passagem do episódio, que o Jesus foi convidado por um banquete na casa de um fariseu chamado Simão. E nessa cidade tinha uma meretriz, a Madalena, que era desprezada. Até hoje eles desprezam as meretrizes. Por quê? A meretriz geralmente rouba o marido, fica usando o marido da mulher que está chata, e o marido vai procurar a meretriz. Ou a mulher que está cansada do marido vai procurar o Ricardão. Mas por que a mulher procura o Ricardão? E por que o outro meretriz? Porque em casa está chato. Então você precisa desenvolver. Quem é que faz o papel do homem? Quem faz o papel da mulher? A mulher está agindo como macho, não dando tapa na orelha, né? Mas falando grosso, mulher falando grosso, o homem está falando fininho. Então está invertida as coisas. Tem que ter harmonia, amor, os dois se completam. Isso é espiritual. E essa Madalena se dirigiu para lá, para a festa, levando um alabastro cheio de bálsamo de fino aroma, e chorou de arrependimento, chorou nos pés de Jesus, e lavou os pés com as suas lágrimas, e enxugou com seus cabelos, e beijou e colocou o bálsamo. E o fariseu pensou: o que essa mulher está fazendo, né? Ela é pecadora, né? Eu sou certinho. Deus não vai querer. Jesus devia saber disso, que Deus não vai querer isso. Aí Jesus percebeu. Jesus falou assim, e respondeu para ele, né? Fez uma pergunta e falou: quem que tem mais dívida? Quem que vai ficar feliz se eu perdoar? Um cara que me deve 500 moedas ou um cara que deve 50? Que deve 500, claro, porque a dívida dele é maior. Quem tem maior dívida amará mais o credor, agradecendo pela dívida perdoada. Mas aquele que pensa que tem dívida pequena não sente muito agradecido e pelo perdão, e eu não amo o credor. E Jesus fala pro cara: então, essa mulher deu tudo o que tinha, você me deu um banquete aí em troca. É diferente. Quando você, não é que você tem que dar tudo para a igreja, é o sentimento, é você falar: não, vou dar a melhor coisa para ele. É a mesma linguagem do dízimo que eu vi o Edir Macedo falar na TV. Não que eu tenha nada a ver com a igreja dele, que algum raciocínio, eu penso, nós pensamos diferentes, alguns não, muitos. Mas é bem por aí. O dízimo é a primeira parte. A primeira parte é o que? É o melhorzinho que você dá para a igreja, é isso. Essa é a linha de raciocínio. Então, quando você vai doar alguma coisa para algo espiritual, ajudar alguém, você tem que dar com alma. Não adianta querer mostrar que é rico ou dar só R$1. Você está entendendo? É alma. A atitude mental de quem orgulha das pequenas virtudes é abominada pela seita Shin do budismo. Enquanto mantiver esse pensamento arrogante, o homem não será perdoado. Mas não significa que Deus não tem pensamento mesquinho e de não perdoar o homem quanto às suas atitudes erradas. É o homem que não reconhece seu pecado, não consegue aprender disso toda a sua vida, e que é filho de Deus e orgulha das pequenas virtudes que praticou, pensando que já manifestou, se disso, e não procura expressar a totalidade da maravilhosa natureza divina que está latente nele. Portanto, quem não tem muita de arrepender é a pessoa que ainda não aprendeu a natureza divina. Não está manifestada a natureza divina. Manifestar a natureza divina ocorre o perdão. Na verdade, quando dizemos alguém foi perdoado, estamos referindo ao fato de seu pecado ser extinto. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando você se arrepende, você começa a ver: não existe isso, não posso pensar negativo, não posso ver o lado ruim de fulano de tal, só existe o bem. Você está começando a converter. É uma coisa chamada conversão da alma, que eu devo ter estudado já em outros
em outros vídeos, cursos, devo ter passado. Então, arrependimento é isso. O Shisokan é uma espécie de arrependimento. A ele aprendeis a meditação Shisokan. O Shisokan está meditando e vendo só o Shiso, e vendo os pecados desaparecer. Por isso que as pessoas às vezes têm pensamentos aleatórios no Shisokan. Está desaparecendo as ilusões, os pecados. Ah, muito obrigado. Você vai se harmonizando aí. Ah, eu fiz isso, mas Deus já me perdoou. Agora vou partir para os atos bons. Atos dignos de um verdadeiro Filho de Deus. Então, ele fala aqui. E ele fala: manifestar a natureza divina ocorre o perdão. Então, aí vai manifestar a natureza divina. Quando você vê o Disso, aí aconteceu o que? O perdão. Então, isso aqui vai acontecer. Esse arrependimento vai trazer o que? O perdão. E o perdão verdadeiro é luz. Mas de onde vem o perdão verdadeiro? Shisokan? Não é necessariamente, né? A manifestação da luz, você vê o Disso, essa luz, e aí é o perdão verdadeiro. Mas é só para Shisokan e acabou? Não. Aí o fulano tem que, quando ele mostrar que arrependeu mesmo, ele sentir dentro do subconsciente dele para ele se purificar, partir para atos de FDP. Mas FDP? Essa piada é velha, bem dos preditores. Filho de Deus perfeito. Atos de um Filho de Deus perfeito. O que é atos de Filho de Deus perfeito? Você deve saber. Mas se você não sabe, leia os livros do mestre Masaru Taniguchi. Aí você vai começar a entender quais são os atos de um verdadeiro Filho de Deus. É o perdão, é agradar alguém, é desejar felicidade para alguém, é sempre fazer o que é certo, sempre. No Karatê nós tem pensamento de sempre fazer o que é justiça, o que é bom, né? Reverenciar as pessoas, né? E assim vai. E se você quer aprender mais, leia os livros do mestre Masaru Taniguchi. Você vai aprender muito. Então eu falo assim, mas aí não basta que alguém fale: ah, eu te perdoei, fulano, você me deu um soco na cara, eu te perdoei. Você botou um chifre em mim, mas eu te perdoei. Acontece muito isso. Mas na verdade, do fundo, não perdoa. Você ainda não manifestou a sua natureza divina, não basta que o outro te perdoe. Não basta. O perdão dele não é nada. Por quê? A natureza divina que vai fazer manifestar a verdadeira luz, que é você. E vai ter o atos de Filho de Deus perfeito. Equivoca-se quem pensa que seu pecado foi perdoado simplesmente porque lhe disseram perdoa os pecados. Quando o pecado é perdoado distinto, desaparece também a doença. Então todas essas coisas, as coisas negativas, essa luz aqui, o perdão, essas coisas faz desaparecer a doença. A doença, vou colocar aqui do ladinho. Ela desaparece. Ela vai desaparecendo. Quando você perdoa, você vê luz, você se arrepende dos atos. A doença é a manifestação do karma, do pecado, das coisas negativas que está gravada no seu subconsciente. O gato está aprendendo. Essas coisas negativas vai manifestar no seu corpo como doença. A meretriz Madalena arrependeu-se dos pecados e mediu os atos dela com a escala de sua natureza divina e percebeu que seu procedimento não estava correto. Naquele momento ela estava medindo sua conduta com uma escala falsa e pensava que todo mundo fazia, que era normal, mas ela compreendeu que estava mentindo a si mesma. Então, por isso que ela arrependeu. Medindo com a escala verdadeira, natureza divina, percebeu que seu eu estava manifestando em tamanho muito menor do que deveria ser na realidade. Quando a pessoa compreende que estava agindo errado e se arrepende, ela passa por uma escala verdadeira, natureza divina em sua mente. Em outras palavras, passa a manifestar a sua natureza divina, e esse é o estado que o pecado foi perdoado e eliminado. Uma vez que o homem reconhece que estava errado, seu pecado desaparece. Por isso, em vez de perder os pecados do passado, deve partir para o ato de um verdadeiro FDP, Filho de Deus perfeito. Vai, meu filho. Por isso Cristo falou para Madalena:
são-te perdoados os teus pecados. E quando você vê o Shinsokan é a mesma coisa. Lê o livro do Verdade da Vida, é a mesma coisa, seus pecados são perdoados. Afirmei anteriormente que o praticante da cura física não poderá, metafísica, não conseguirá resultados se tiver ganancioso desejo de receber honorários e fazer mentalização pela cura, e que também o paciente não alcançará estado satisfatório se receber mentalização com pensamento ganancioso de economizar medicamentos. Então tem gente que fala, vou na igreja, vou procurar o japonês, o livro do mestre, para não gastar dinheiro com médico. Ele está com o pensamento errado. Ele tem que procurar o livro do mestre para ele ver o Jisso, ver luz, e aí os problemas vão desaparecer. Para obter o perdão do pecado, Madalena deve ter vertido nos pés de Cristo a tonalidade do seu mais valioso bálsamo. Por quê? Os tesouros materiais, de bálsamo, qualquer concepção de verdade. Qualquer tesouro, qualquer dinheiro que o senhor tenha, com a luz, com a conscientização da verdade, não são nada. Por isso que tem gente que dá tudo para a igreja. Acontece muito isso. Que a pessoa se sente, né? Não sei se esse procedimento é correto, né? Mas quando a pessoa desperta, acontece isso. É mais valioso isso, a luz, do que qualquer coisa que ele tenha. Acontece isso por isso. Mas quem não demonstra arrependimento sem atos, ele fala, não, arrependi, mas ele não faz nada pro bem do outro. Não consegue ser receptora de vibrações espirituais da cura divina. E torna difícil a cura da doença por esse meio. Então ele não consegue, o fulano aqui, eu não sei se ele pega até assim. Se ele pensa, eu já me arrependi, mas ele não faz nada para se ajudar, a vibração de Shinsokan de luz não chega no fulano, porque ele não atingiu o nível espiritual para dar tudo de si. A cura se fará admirável quando os dois, o que vai curar e o que vai ser curado, atingir o nível espiritual em que dispõe a dar tudo de si por Deus, para manifestar a Deus, sem pensar em interesses pessoais. É tudo, se ele receber dinheiro, mas ele vai usar para a glória de Deus. Tudo é para Deus. Então quando está rezando aqui, tá vai pra fora, o cara tá aqui no Shinsokan, tá rezando pra esse fulano aqui, os dois tem que ter pensamento de vou manifestar o Jisso, vou manifestar Deus, eu estou manifestando Deus. Esse é o pensamento dele, dos dois. Tá entendendo ou não, fulano? E aí ele vai falando, ao oferecer a recompensa, será algo puro se oferecido com a intenção que seja utilizada para manifestar Deus, não para dar dinheiro para quem rezou por você. É algo puro. Aí falar, mas isso é muito supérfluo, é isso que você tem que compreender. Isso é filosofia, é algo espiritual. Você precisa estudar para entender. Mas o fato que o doente fazer com que o doente tenha consciência dos pecados e se arrependa não tem o objetivo de atormentá-lo, mas conduzi-lo à regeneração espiritual. Existem muitos pecados que estão no subconsciente, estão esquecidos conscientemente, a pessoa não julga ter pecado algum, e as pessoas também pensam, o que eu fiz não é pecado, todo mundo faz. Esses pecados estão no subconsciente e não estão eliminados, estão incrustados. Então aqui, deixa eu fechar aqui. Vocês entenderam tudo isso aqui, né? Depois vocês voltam o vídeo, tá gravando mesmo. O fulano aqui, ele fala, mas o que eu faço todo mundo faz, não tô nem aí, blá 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 blá. Tá gravado no subconsciente os pecados. Encobrimento, né? Encobrimento pode ser chamado de pecado também. Tá gravado aí. Então, enquanto ele não faz a oração, não faz tudo o que a gente foi orientado até agora, ele acha que tá tudo bem, tá gravado lá, mas
tudo bem, o que todo mundo faz, isso está gravado no subconsciente, que vai trazer problemas no futuro. Então se você tem algum problema desse tipo, sua empresa tem alguma dificuldade, não pense que tudo que você fez no passado já foi, todo mundo faz, porque isso vai ficar gravado no seu subconsciente e vai trazer os problemas para que você resolva, para você, porque esses problemas são para você se regenerar, para você evoluir espiritualmente. Não é para você ficar com raiva do problema. Você tem que ficar com raiva do problema, resolve. Então, somente quando trazidos ao consciente, esses pecados ocultos no fundo da mente poderão ser eliminados. Então ele faz o... Aí geralmente o orientador, ele pega esse aqui e orienta. Ó, fulano, mas você não lembra disso? Você tem certeza que não odeia? Ligou uma moça aqui que tinha pouco tempo. O filho estava com problema de refluxo, coisa assim. Aí falou, bom, Jorge, me ajuda, não tá dando certo, eu e meu marido. Na verdade ela falou que o filho estava doente. Eu falei, mas você não tem problema com seu marido? Não, nós temos umas coisinhas, mas não é nada. Não é nada? Aí eu fiz ela refletir várias e várias vezes, até que ela falou, é verdade, né? Algumas coisas tem que resolver. E aí passou um tempo, ela mandou notícia que o filho dela melhorou, parou. Tem outros casos, no mês antigo, de um rapaz que tinha problema com a mulher. Eu falei, mas você tá brigando com a mulher? Não, e o filho estava internado. O filho dá um problema aqui, dá um problema aqui, outro problema ali. Eu falei, meu, seu filho tá assim porque você briga com a mulher. Para de brigar com a mulher. Ah, mas eu já parei, não sei o que. Não parou, porque o filho tá internado ainda. Senão você tinha curado rápido. Aí ele falou, tem certeza? Eu falei, tem certeza? E fiquei insistindo, um dia tá bom, eu vou parar. E ele começou a se esforçar. Não é que o filho ficou bom e deu de alta rápido? Então, vocês precisam começar a procurar esse tipo de coisa. Na psicanálise, fala, se o indivíduo interioriza um pensamento que se envergonharia caso chegasse ao conhecimento dos outros, esquece deliberadamente esse pensamento confinado no subconsciente acaba tornando a causa de uma das mais diversas doenças e problemas. Na psicanálise, o que eu estou falando aqui é coisa muito séria. É coisa que já foi estudada, reestudada, e a Setione veio para dar orientação divina para você. Você devia prestar mais atenção. Então, quando nós fazemos o doente se lembrar de alguma coisa ruim, mas precisa dar o tratamento adequado, aí nós queremos levar o doente para a luz, para que ele se cure. Mas tem que ter boa orientação. Não adianta você só querer trazer e não orientar corretamente. Por isso precisa estudar, Setione. Estudar o livro do Mestre Masaru Taniguchi, vai na palestra do professor Nakano, do professor Oswaldo, do Jorge, e aí você vai aprender bastante. Tá bom? Então fico feliz que vocês tenham aprendido bastante. Felicidades a todos. Fique quieto, no gato. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite. Tchau!